Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de agosto, Livro do Céu, volume 1, volume 2, capítulos 9 e 10. No capítulo 9, como a humildade e a pequena planta. Como a humildade é a pequena planta. A humildade sem confiança é virtude falsa. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: Dize-me, ó meu bem, por que te afastastes de mim? Em que te ofendi que não te deixas ver mais? E se te mostras é quase ofuscado e em silêncio? Ah, não mais me faça esperar e esperar, que meu coração não pode mais. Finalmente Jesus se mostrou um pouco mais claro e, vendo-me tão aniquilada, me disse: Se tu soubesses quanto me agrada a humildade. A humildade é a planta mais pequena que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu. Então, estão em torno do meu trono e penetram até dentro do meu coração. A pequena planta é a humildade. Os ramos que produz esta planta é a confiança. Assim que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude. Pelas palavras do meu Jesus, se vê que meu coração não se estava aniquilado, mas também um pouco desanimado. Então, já aqui nesse capítulo 9, Jesus falando aqui, ela vai nos lamentos, que ela ainda vai passar bastante tempo ainda ela se lamentando, porque embora Jesus esteja no interior dela, está sempre no interior dela, e ela sabe disso, mas ela não busca essa informação ou ignora, não dá para entender bem exatamente, porque ela foi acostumada muito, né? Como no início o Senhor trabalhou muito no sensível dela, aparecia, volta e meia estava ali, então fazia aqueles contatos com ela, está sempre junto, né? Nesse processo ali inicial de conquista, de estreitamento, e ela ainda está passando ainda pela purificação. Então, como logo no começo, né, até um certo tempo, ele aparecia muito, né, como no estudo que nós temos lá no outro grupo lá, que é do volume 1, na meditação de hoje, também tem essa realidade ali do sensitivo, onde ela também reclama ali por ele não estar presente, mas aí é perceptível de ver essa realidade ali também, de ela querer sempre ter o contato sensível, né, o visual, audível, de ter ali a presença dele, que ela possa ver, que ela possa escutar, mas né, que não seja apenas algo espiritual. Então, ela tá ainda muito apegada a essa realidade do sensitivo. E aí ele vem ensinando aqui a relação, né, ali meio que fazendo uma correção. Ele não fala diretamente isso, né, como se ele estivesse fazendo ali uma exortação para ela, mas dá para perceber que fica subentendido que é uma exortação, essa questão da humildade que ele diz, né? Quanto que a humildade o agrada. Ele fala assim, né, até exclamando: se tu soubesses quanto me agrada a humildade. Porque ele, quando esteve sobre a terra, ele demonstrou a sua vida toda, do início ao fim, uma extrema humildade. Então ele foi a encarnação da própria humildade. Essa humildade que transcende toda compreensão, né? Se nós tentarmos explicar humanamente, a gente nem consegue, com palavras, descrever o que realmente foi a vida
de Jesus, né? Uma humildade assim, sem tamanho, né? Sendo Deus, fazendo-se homem, tornou-se assim um humilde, né? O humilde servo, o humilde servo do Pai, o servidor do Pai, um filho humilde, um filho obediente. E isso agrada muito a Deus, a humildade, porque ele foi humilde ao extremo mesmo. Ele literalmente, ele era a humildade encarnada, né? Então, tanto é que isso tanto agrada a ele, porque ele, né, tem essa virtude ali como muito dele mesmo. E aí ele vai fazendo essa explicação aqui, né, comparando a humildade com uma planta pequena. Porque a humildade, quando nós pensamos em humildade, refletimos, meditamos em relação à humildade, nós vemos que é a pequenez, que é o abaixamento, que é ali o aniquilamento, que ali é o não querer nada para si, mas é, e isso é diferente de humilhação, mas a humildade é realmente de aceitar as coisas como elas verdadeiramente são. Então, o humilde é esse, que aceita as coisas como realmente são, sem fingimento, mas de forma real, verdadeira, íntima mesmo, ali, crendo realmente que aquilo que ali que está acontecendo é o melhor e se conforma. Mas essa plantinha pequenininha, ela tem ramos tão grandes, tão extensos, que chega até o trono de Deus. E ele fala que não só chega até o trono, mas penetra o próprio coração dele. Então são ramos tão grandes, tão extensos, de chegar ao céu e penetrar o coração de Deus, o coração de Jesus. E esses ramos grandiosos são ele fala que é a confiança. É a criatura que não apenas é humilde, mas confia totalmente, confia plenamente no trabalho que Deus está fazendo. Então aqui eu vejo que é uma exortação que ele está fazendo para Luísa ali, de não só ter essa humildade de esperar ele vir na hora que ele quiser, aguardar o tempo dele, aguardar o trabalho dele, confiar, mas assim, confiar que realmente ele está fazendo. Então, se ele já disse, né, em outros textos, em outras circunstâncias para ela, que ele está nela, que ele está com ela o tempo todo, e também nós sabemos disso porque ele deixou na palavra, no Evangelho, escrito isso, né? Estarei convosco até o último dia, até o último momento, estarei contigo, né? Falou isso para os apóstolos, mas falou isso também para cada um de nós, que estará conosco até o confim do mundo, né? Até o final, até o finalmente. Então, como o final do mundo é o final da nossa vida, nós temos, né, o final do mundo para nós é o final da nossa vida, quando a nossa vida aqui nessa terra se encerra. Então, se ele disse que estaria conosco até o fim, nós cremos que está conosco, que ele está aqui. Mas e deixar que ele faça, mas assim, confiar realmente, plenamente. E essa confiança é esse abandono que nós precisamos exercer de forma verdadeira, real, para poder realmente ter ali a vida de Deus estreitada na nossa vida. Então, é uma humildade que denota ali uma confiança que, ele fala, sem a confiança, a humildade não, né, não é uma virtude, ela é falsa, é uma humildade falsa, porque se a pessoa é humilde ali, né, aceita as coisas do jeito que é, mas se ela não confia, se ela desconfia, ela realmente não é uma virtude verdadeira, está falsificada. Então, muitas vezes a gente pode estar vivendo numa falsa virtude, não só em relação à humildade, mas em relação a todas as demais virtudes. Então, essa relação estreita entre humildade e confiança, a gente precisa ter presente. Então, uma informação importante que ele nos traz essa luz para a inteligência nossa, para sempre buscarmos visualizar se realmente aquelas situações, circunstâncias, onde que a humildade ela é exercida por nós, se ela está revestida de confiança. Se estiver, é uma virtude verdadeira, é uma vida verdadeira de humildade, mas se não tem a confiança ali firmada na alma, é falsa. Então, é um sinal bem interessante aqui para a gente né, observar. Não que a gente deva se observar, mas
indiretamente, vai acontecer momentos em que nós vamos acabar nos dando conta das coisas, das realidades, das circunstâncias. Porque nós estamos, como ele sempre pede para estar atento, nós vamos ver. Mas claro que a gente não se prende a isso, mas o ver para conhecer, para entender o que está acontecendo é importante. Mas claro que não ficar preso, né? Então o se ver é quando a gente olha para a circunstância e se prende, fica retido. Mas quando a gente olha para compreender melhor, é importante, é um processo importante de ver a circunstância, ver a operação de Deus, porque como ele pede atenção, a atenção precisa ser olhado. Então, como é que nós vamos estar atentos às circunstâncias, ao desenvolvimento da nossa vida, da vida de Deus em nós, estando atentos sem ver, sem enxergar as coisas acontecendo. Mas, né? Então, é importante para nós compreendermos. Já no capítulo 10, que é de 5 de abril de 1899, como Jesus a tem coberta em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento e com temor de perder o doce Jesus, quando num instante de repente fez-se ver e me disse: Te tenho sob a sombra de minha caridade. Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. Do que teme então? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo seu costume, mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Ó Deus, que pena. Então a gente vê aqui sempre, né, essa lamentação da Luísa por ela não ter ali a presença física, a presença visível dele. Então ela quer muito isso. Realmente a gente entende que ela foi muito acostumada nisso. Então esse sensível dela, ele é muito presente. Mas ele, né, assim como ele falou no texto anterior ali da humildade, da confiança, para ela relembrar também, né, que se ele está presente, ele não precisa aparecer visivelmente para mostrar que está presente. Ele está, é só crer. E aqui ele fala que ela está, tem ela, nele, sob a sombra da caridade dele. Ele fala aqui, né, está tão abismada no meu amor. Por que você tem medo? Se você está abismada, quer dizer, você está totalmente fundida aqui no meu amor, no meu querer, na minha vontade. Por que você tem medo? Né? Mas a gente entende que é essa a realidade do sensível, que ela está muito, muito presa. Mas assim, é também uma falta de confiança, como no texto anterior, né? É um estado de humildade, mas assim, que não confia, né? Que precisa de ter confirmações, que precisa de ter ali ter ali o sensível tocando para poder ter certeza de que realmente está acontecendo, é real, que não é fantasia da cabeça. Então é uma tendência que demonstra muito nesse período na vida dela e que pode acontecer também conosco, né? De muitas vezes a gente achar que está para achar, né? Não ficar achando que está se enganando, querer algumas confirmações. Então, de alguma certa forma é importante algumas confirmações, mas a fé, ela não tem explicação, né? A fé não tem demonstração palpável, real, ali visível. É o crer no que não se vê. Então, falta talvez isso, né? Nesse período aqui, faltava isso para ela, né? De realmente confiar no que ele estava fazendo, né? A confiar de que essa fusão estava acontecendo e que ele estava presente, que ele estava o tempo todo junto. Então, para nós também isso é importante, né? Que uma vez que nós todos os dias renovamos a nossa adesão, renovamos esse propósito profundo do fundo da nossa alma de querer que realmente a vida de Deus se desenvolva em nós, confiar que Ele está operando, que Ele está fazendo, mesmo que a gente visivelmente não veja isso acontecendo.
Mesmo que a gente olhe para a nossa vida e não vê praticamente diferença nenhuma ao nosso redor e até mesmo interiormente. Muitas vezes, quando a gente olha internamente, parece que as coisas. Claro que quando a gente olha com a inteligência, a gente vê muita diferença. Eu falo isso por mim, que quando eu olho assim com o olhar da inteligência, com o olhar realmente de entendimento, de conhecimento, eu vou ver que muita coisa mudou. Mas quando eu olho, né, quero ver as coisas sensivelmente, visivelmente, eu não vejo muita diferença, eu vejo pouquíssima diferença. Ou em certas ocasiões não vejo diferença nenhuma. Em algumas realidades eu vejo que, né, a gente parece que as coisas em certas circunstâncias parece que regrediram. Mas aí a gente volta novamente, busca lá na memória que na nossa inteligência que já foi infundido conhecimento, já foram infundidas informações, já foram infundidas verdades. E a gente precisa retomar. Essas coisas já estão registradas na nossa alma. Então, por isso que a gente precisa usar as potências conjuntamente, né? A inteligência, a memória, a vontade, não só querer que a vontade esteja em pleno vapor, em plena operação, querendo, desejando, se movendo, indo, sendo ali moldada, modelada, mas que a inteligência esteja também trabalhando em pleno vapor, que a memória esteja sendo acessada a todo momento, porque a nossa vida vai passando e os conhecimentos vão vindo, mas eles vão ficando registrados, vão ficando gravados na nossa memória, na nossa alma, na memória da nossa alma mesmo. Só que se a gente só vai ali tendo presente só a vontade, então a gente quer fazer um trabalho na vontade, esquece que a inteligência caminha junto e que a memória também está ali e que precisam as três serem trabalhadas juntas, a gente vai muitas vezes esquecendo, né, que muitas e muitas verdades ele já nos trouxe, ele já registrou, já selou, já carimbou na nossa alma. Então a gente precisa rever algumas coisas, alguns conceitos, algumas revelações que ele já nos trouxe, e não é pouca, é muita coisa. Eu no volume 1 não lembro exato aqui o capítulo, mas ele fala de que ele vai revela uma verdade e é preciso que essa verdade seja ruminada, seja meditada, seja ali realmente assumida, selada para ele trazer novas. Então vejo que assim muitas vezes a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, mas a gente nem deu conta ainda de saborear o que a gente já recebeu. Então a gente ainda muitas vezes está engolindo engolindo como o processo da alimentação. Quando se a gente se alimenta adequadamente, a gente precisava, né, numa alimentação adequada, ali realmente boa, nós precisaríamos de um processo de mastigação, mastigar bastante o alimento para a gente facilitar a vida do nosso próprio corpo, né, que é o nosso estômago, na hora de fazer ali a digestão. Então, quanto mais nós mastigamos o alimento ali no início, então a nossa boca ali, os nossos dentes, toda essa parte da boca, ela faz parte do sistema digestório. E quando a gente mastiga bem o alimento, a gente facilita o processo da digestão no estômago, né? Facilita que o estômago não precisa fazer um trabalho extraordinário para fazer a quebra dos alimentos, para depois fazer a distribuição das proteínas, das vitaminas e do que não, né? Distribuir ali no corpo cada coisa para o seu lugar. Então, quando os alimentos chegam muito inteiros no estômago, o estômago tem que fazer um trabalho gigante para conseguir fazer o trabalho que deveria ser um trabalho menos pesado, mas que acaba sendo, às vezes, por a gente engolir inteiro, o estômago tem que fazer um trabalho ali dele e da boca. Então, eu vejo também que nas verdades que a gente vai recebendo na nossa inteligência também é muito isso, porque a gente vai recebendo, a gente vai engolindo inteiro, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e a gente não digere, não dá tempo de, né, como a gente não mastiga, que seria esse ruminar, seria esse meditar, passar ali pela inteligência, uma, duas, três, quantas vezes fosse preciso passar, para realmente chegar para poder ser esse trabalho ali do estômago mesmo, realmente para distribuir depois na memória adequadamente, cada coisa no seu lugar, cada informação numa gavetinha, nas gavetinhas
que é o nosso cérebro, né? Para poder isso se tornar real, para se tornar realmente palpável, se tornar compreensível mesmo na nossa inteligência humana. Então, só que a gente quer mais. É como se a gente estivesse ali numa gula, né, de conhecimento muito grande. É interessante pensar nisso, né? Que às vezes a gente está numa gula de informação, numa gula de conhecimento, querendo conhecer mais, mas a gente nem deu conta ainda de ruminar informações básicas que Ele já nos deu. Então, Senhor, né, o Senhor me traz agora essa informação na minha mente, na minha cabeça, da importância de mastigar bem, para facilitar esse processo digestório da informação, esse processo digestório das verdades na nossa inteligência, na nossa memória, para ela realmente ser vida. Porque um alimento, quando ele, né, nós ingerimos, ele vai para o estômago faz o processamento desse alimento e distribui, né, o nosso sistema endócrino, toda a parte ali, porque nosso corpo ele é perfeito, ele foi criado perfeito para fazer o trabalho perfeito. Então, o alimento entra, né, a nossa mão pega, coloca o alimento na nossa boca, a nossa boca deveria fazer o trabalho de mastigar bastante para já descer facilitado, mas tudo bem, não fez, foi para o estômago vai fazer o trabalho dele, do possível, que é possível ele vai fazer para fazer essa quebra, para poder fazer a distribuição. Então, todo o trabalho metabólico que é preciso fazer, que o corpo precisa fazer ali para fazer a distribuição desse alimento, né, de tudo que tem no alimento. Então, seja vitamina, seja proteína, mineral, a parte ali de líquida para poder fazer a hidratação, aí a parte sólida que não tem mais ali utilidade, ela vai para o intestino para ser depois expelido. Então, na informação também que elas vêm, a gente também precisa fazer esse trabalho de digestão dessa informação para poder ser distribuída na nossa alma, ser distribuída adequadamente. Então, essas informações, ela vai alimentando essas virtudes que vão sendo modeladas, que vão sendo vivificadas, que vão sendo entranhadas, que vão sendo seladas na nossa vida, de forma que cada uma vai recebendo ali a sua porção que necessita. Então, toda a verdade que nós recebemos, ela tem também, assim como alimento, várias partes. Então, ela tem partes ali que pode alimentar a nossa humildade, alimentar ali a nossa confiança, alimentar a nossa disposição, alimentar ali o nosso amor, alimentar todas as virtudes mesmo, né? A nossa fé. Então, tudo isso, a informação, ela pode trazer todos esses elementos que todas essas virtudes sobrenaturais em nós, que nós estejamos buscando alimentar essas virtudes, mas naturalmente elas vão sendo alimentadas, e elas vão se desenvolvendo e elas vão crescendo. Então, assim como também nós crescemos no nosso organismo a partir do alimento que nós recebemos, e nosso corpo vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, vai crescendo e vai tomando a estatura, vai tomando ali a energia necessária, vai tomando ali a força necessária, vai fortalecendo os nervos, a circulação e tudo mais que nós precisamos, assim também a informação dentro de nós acontece mais ou menos dessa forma. Então a gente precisa também relembrar que mais do que buscar novos conhecimentos, atolar nosso estômago, e a gente vai ficando às vezes obeso de tanta informação, e como a gente não digere adequadamente, vai criando o quê? Acúmulo de gordura. Então, às vezes a gente tem acúmulo de conhecimento, mas sem fazer o processamento desses conhecimentos. Então, se a gente não faz o processamento do conhecimento, esse conhecimento ele não faz vida verdadeira, vida de verdade, vida saudável em nós. Então, assim como o nosso corpo ele se torna saudável à medida que nós tenhamos uma digestão saudável, de alimento saudável, assim a nossa alma também. É informação
preciosa que Deus traz, Ele não traz bagaceira para nós, Ele traz informação preciosa, mesmo com aparência de coisa não boa, mas de toda a coisa que não é boa, Ele tira o bom. Então Deus tira de tudo que, né, de tudo que não é bom, Ele tira o bom. Então, se não fosse para tirar bom, Ele não traria. Então, toda a informação que nos vem, Ele vem para trazer-nos o crescimento, o fortalecimento e o desenvolvimento dessas virtudes em nós, de forma natural, de forma orgânica, de forma com o trabalho é dele, o desenvolvimento disso é dele. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte de ruminar, 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 mastigar, mastigar, mastigar. E aí isso vai fortalecendo, isso vai dando energia, isso vai fortalecendo os nossos nervos, ali a nossa estrutura realmente, né? A nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade vão sendo cada vez mais fortalecida, cada mais robustecida. E aí a gente, mesmo aparentemente parecendo que nós estamos ali meio que perecendo, mas internamente a nossa alma vai estar se tornando uma alma expandida, e a vida de Deus numa alma expandida é uma vida maior, é uma vida de possibilidades assim infinitas que Ele pode fazer. Então, uma vida que Deus vai desenvolver numa alma raquítica é mínimo, mas uma alma que se deixa expandir pela pela absorção do conhecimento, pela ali entranhar esse alimento, essas verdades na vida mesmo, se tornar vida na vida nossa, é o que Deus quer fazer. Eu vejo que é o que Deus quer fazer, que Jesus quer fazer em nós. Então, é importante, Senhor, que sela essa verdade hoje na minha vida, Senhor, sela essa verdade na vida de cada um de nós, para que realmente, mais do que desejar comida nova, mais que desejar comidas diferentes, experiências novas, experiências diferentes, mais do que isso, a gente possa saborear aquilo que o Senhor já nos trouxe, aquilo que o Senhor já nos deu, e isso se tornar tão concreto, tão profundo, tão forte, tão vivo em nós, que isso realmente seja o nosso alimento, que isso seja a nossa vida. A sua verdade hoje seja a nossa vida e nos alimente eternamente. Então, amém, Fiat.